Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou aqui para falar um pouquinho de política novamente. Estou com um pré-candidato, um dos pré-candidatos a prefeito de Brasópolis, João Torres. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Agradeço o convite, obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, para o pessoal conhecer, né? Porque às vezes não conhece muito bem, ou se conhece, às vezes conhece só de vista. Então, conhecer um pouquinho sobre a vida dele, para depois, né, virmos conversar um pouquinho sobre as propostas, também com a sua vice. Muito obrigada novamente pela presença. Poderia falar um pouquinho sobre o senhor? O seu nome inteiro, como é conhecido? Tá, bom dia, né, para todos. Eu sou João Torres Pereira Júnior, mais conhecido por Júnior Torres. Tenho 56 anos, né, nascido em Brasópolis. Eu comecei a minha vida nas escolas públicas do município e até me formar em 1986 na Escola Técnica Eletrônica. Me formei técnico em eletrônica. Terminando a minha formação, eu já fui para São Paulo, né, para trabalhar na Telesp. Fiquei na Telesp um semestre até agosto e consegui uma vaga na Ericsson no Brasil e me transferi para a Ericsson no segundo semestre de 1986. Só que trabalhando em São Paulo, eu percebia que eu tinha que estudar mais um pouco, que ainda, né, que eu precisava complementar meus estudos. Então eu voltei em 1988 e fui fazer cursinho. Sim. Fiz cursinho até o meio do ano, prestei vestibular para o Inatel, e aí eu passei no Inatel e entrei no primeiro semestre de 88. Comecei a fazer engenharia elétrica e me formei em 1993, no primeiro semestre, julho de 93. Só que em 92 eu consegui um estágio em Campinas na Promon Eletrônica, uma empresa eu mexia com centrais telefônicas, né, telefones fixos, na Central Trópico, um produto, uma tecnologia nacional. Então fiz estágio durante o meu último ano de faculdade, então eu tinha 2 dias de aula e 3 dias em Campinas fazendo esse estágio. E o que eu aprendi, o que eu consegui aprender nesse período de um ano, assim que eu me formei, eu fui contratado pela Promon. Então aí a partir de agosto, setembro de 93, eu já entrei na Promon. Fiquei na Promon durante um ano e a minha área, que era a engenharia aplicada, ela foi terceirizada. Quando a empresa foi terceirizada, eu fui convidado a ser o primeiro funcionário da empresa. Então, eram os 2 sócios da empresa, os meus chefes na época, e eu fui o primeiro funcionário. Então, eu comecei nessa empresa como funcionário número 1 e nós chegamos a ter próximo de 200 colaboradores, Sim. 200 mais ou menos. E nesse intervalo, como eu já tinha a experiência de ter trabalhado na parte técnica, eu fui contratado como supervisor de projetos. Então eu já comecei coordenando uma equipe de aproximadamente 30 profissionais. Eu fiquei nessa empresa por mais 8 anos e quando eu saí como gerente de projetos. Então, saí em 2001. Nesse intervalo, nesse período de 8 ou 9 anos, o que eu mais fiz foi tomar decisões, porque era uma empresa que começou pequenininha, chegou a ter 200. Então a tomada de decisões quase que diárias era constante. Eu não era mais aquele que fazia o projetista, eu era o supervisor da equipe. Então tomada de decisão era a principal função, além de cuidar de pessoas. Então a gestão de pessoas era a segunda coisa mais importante. Por quê? Porque eu tinha que ter uma equipe forte, uma equipe certinha, né, trabalhar em conjunto para a empresa crescer como cresceu. Tinha um funcionário em fevereiro de 94 a mais de 200 em 2001. Então, beleza. Quando eu saí dessa empresa, eu criei a minha própria empresa. Eu abri uma empresa para continuar prestando serviço. E isso eu fiz por mais um ano. Depois disso, aí nós mudamos o rumo da nossa vida nós compramos uma loja em Poços de Caldas. Isso eu já estava casado com uma eu não voltei a falar dos meus irmãos, né? Uma família de 5 irmãos, né? Eu perdi 6 irmãos, 6 comigo. Eu perdi meu pai muito cedo, com 13 para 14 anos, né? Então minha mãe foi muito forte e deu conta de cuidar desses 6 irmãos. Não é fácil. Não é fácil. E aí eu já comecei a namorar também muito cedo, então com 17 para 18 anos eu comecei. Estou casado com essa minha namorada há vai fazer 30 anos agora, né? O ano que vem. Tenho 2 filhas, uma filha formada na Unifei, em engenharia de produção. Ela trabalha em Jundiaí, então ela já mora em Jundiaí, já tem 2, 3 anos que ela já não está mais com a gente, né? Trabalha em Jundiaí. E a mais nova, Carol,
ela está formando agora em administração da Unifei, mas trabalha com a gente na loja. Ai, Então agora voltando para a loja. já tá com a família. É. Aí voltando para a loja, nós compramos essa loja em Poços de Caldas, em 2002, setembro de 2002, e ficamos em Poços até 2004. Só que a gente sentiu a necessidade, morando fora, né? A família da gente, a minha mulher também de Brasópolis, eu de Brasópolis, mulher de Brasópolis, então a gente estava muito sozinho lá em Poços, e nesse período nasceu a minha segunda filha. Então, quem cuidaria da loja, que era a minha esposa, ela acabou cuidando da nossa filha, e eu fiquei na loja. Então a gente percebeu que Brasópolis, nós abrimos uma filial em Brasópolis e a coisa foi dando certo. Então chegou em 2004, nós fechamos a matriz em Poços e voltamos para casa, para Brasópolis. Então, a loja começou a funcionar aqui em Brasópolis. Estando aqui com as duas famílias, né, ajudando a gente, o que eu consegui fazer? Eu consegui partir para buscar um emprego no CEP, que é a Escola Técnica, né, que vocês conhecem. Em 2005, então, eu entrei na Escola Técnica. Comecei como auxiliar de secretaria, auxiliar administrativo, passei a gerente incubadora, coordenador do curso de eletrônica, até chegar na vice-direção do CEP. E aí eu vou reforçar de novo a questão da gestão de pessoas e a questão de tomada de decisões, porque isso foi um dos motivos que me deu segurança para eu buscar o pré-candidato. Por quê? Porque na gestão pública, na gestão municipal, tomada de decisão, né? E gestão de pessoas, claro que não é só isso, mas é de suma importância para levar uma gestão meio tranquila. Então, nesse meio tempo o senhor não foi candidato a nada, como também o prefeito Carlos também não tinha sido. Sim, na verdade eu sou engenheiro, virei um pequeno empresário, então nunca com política, com cargo público, nada. Não tinha né? mexido. Então até esse momento, até agosto, até junho de 2019, não tinha nada político, nada público, né? Eu trabalho no Estado como vice-diretor, beleza. Quando eu saí do CEP em junho de 19, eu falei, agora eu tiro um mês de férias, né? Desempregado, mas férias. No último dia, 31 de julho, o prefeito Carlos bate na porta da minha casa se eu não queria trabalhar com ele. Então, assim, né? Era o que eu estava precisando. Já se conheciam? De muito tempo, né? Ele tem um posto de gasolina lá em Brasópolis, então assim, jogando no futebol, então o contato, a cidade é pequena, então o contato, então essa amizade já existia, mas, né, nada além disso. E aí, por ele me conhecer também do CEP, né, as referências que passaram para ele, né, eu já estava na educação, apesar de não ter a formação pedagógica, mas eu estava já na educação 15 anos, 14 anos do CEP. Então ele me convidou naquele momento para que eu ingressasse como secretário de educação. Então, no dia 8 de agosto de 2019, eu entrei como secretário de educação. E aí, assim, muito trabalho, né? Aprendi algumas coisas. Como foi a experiência de ser secretário? Perfeito. Então, assim, da mesma forma, o secretário, vou voltar, né? Repetir a terceira vez que gestão de pessoas e tomada de decisões é o mais importante. Então, assim, como as decisões eram tomadas em grupo, então, além da equipe, né, da Secretaria de Educação, mais o prefeito, as decisões eram tomadas ali, você vai entendendo que é possível pensar no bem comum, tomar as decisões mais corretas, né, nesse grupo e fazer a coisa certa. Então, funcionou muito bem. Então, eu até vou falar algumas coisas que aconteceram nesse período, nesse intervalo também quando eu estava secretário, como, por exemplo, e aí eu falo, como o maior orgulho que eu tenho, eu não canso de repetir, quando eu entrei, o município tem hoje são 8 escolas municipais, mas quando eu entrei eram 7. E na primeira visita que eu fiz nas escolas, né, eu fui conhecer algumas escolas, inclusive as que eu já estudei, claro, né, mas eu fui conhecer algumas escolas da zona rural, e uma na cidade, a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Quando eu cheguei à escola, totalmente largada, né, a estrutura da escola era ainda ruim. A escola tinha 78 alunos, alunos do bairro, né, próximo da escola, pediam vaga em outras escolas do município, por preconceito, por várias situações, né, não só isso. E eu pus para mim, né, como isso meta. Que eu vou como meta, essa escola vai voltar a ser uma escola, né, como as outras, respeitada como as outras. Então, assim, quando eu saí em 2024 agora, a escola com quase 130 alunos, a escola totalmente reformada, turmas já sem vaga, gente querendo, né, moradores querendo vaga e não ter.
Esse é o meu maior orgulho. gratificante. É demais, porque né, os moradores do bairro indo lá para a escola, não querendo mais descer, né, uma escola na saída da cidade. Então, assim, eu posso te garantir que é o meu maior orgulho. Eu poderia falar, por exemplo, que nesse intervalo nós construímos uma escola no distrito de Cruz Velha. A escola está lá, a escola municipal, o prefeito Hermínio Gonzaga. Uhum. Então, é o que aconteceu de maior, mas, né, para mim, Foi recuperar sem a menor essa dúvida, escola. né? Hoje a escola está linda. Eu vou dar mais um exemplo, pra você entender o que Uhum. me incomodou muito, fora da tristeza da direção, né? Isso É que contratempos existem, Sim. infelizmente. Mas até o que acontecia, né? A escola, as aulas de informática, elas eram, na escola Nossa Senhora Aparecida, elas eram ministradas numa outra escola, no grupão. Uhum. Então, os alunos desciam da escola, a gente pega, né, um transporte, ia para o grupão, o primeiro ano descia, vinha buscar o segundo descia, buscar o terceiro, e assim, Nossa, né? legal. Então, assim, hoje, né, um ano, 2 anos depois, nós colocamos novos computadores trocamos todos os computadores de todas as escolas e colocamos mais 12 computadores na escola. Então, até isso não tem diferença. O restante, tudo igual de todas as escolas. Então, eu repito, esse foi o meu maior orgulho ao sair da Secretaria de Educação. Claro que muitas coisas aconteceram, como a construção da escola no distrito de Cruz Vera, no projeto do governo estadual, o projeto Mãos Dadas, né, que mandou recursos para a construção da escola, para a aquisição de ônibus, de todo o material da escola, mas foi uma coisa boa também, mas ainda assim, ainda a Senhora Aparecida é mais impactante, né? Quando eu entrei, a gente tinha 4 supervisores para toda a rede. Hoje nós conseguimos colocar uma em cada escola, então, né, o atendimento é muito melhor hoje. Computadores eu já falei. Todas as escolas, sem exceção, foram reformadas, algumas mais, algumas menos, mas todas as escolas estão bem, estão ótimas, né? Não tem nem que... Não se precisa mais fazer nada. Talvez algumas pequenas adaptações para seguir leis, acessibilidade, banheiro... É isso que eu ia te perguntar. Teve alguma coisa que não foi terminada, alguma coisa que você gostaria de ter feito? Algumas adaptações, porque para atender as leis, né, você sabe melhor o entendimento das leis, então algumas pequenas adaptações em relação à acessibilidade, algumas escolas ainda não têm o banheiro adaptado, mas ou já está em projeto, ou já estão começando a ser feitos, então isso ainda ficou, mas eu coloco um pouco pequeno perto do que já foi feito durante esses 4, 5 anos da atual gestão, né? Então, o cuidado com que se teve nas escolas, isso também não tem preço, porque, vou dar um exemplo do grupinho, a cozinha do grupinho, que é uma escola hoje de mais de 200 alunos, ela é muito pequena, foi totalmente remodelada, né? Foi feita uma rampa para acesso dos alunos, da entrega da merenda. Então, assim, toda a escola de Bom Sucesso, Joaquim Raimundo Braga, a construção de 3 salas, uma sala de recursos, uma biblioteca, a reforma total do almoxarifado, então, né, um depósito, também deu outra cara, né? Todos, sem exceção, todas as escolas foram reformadas. E a questão de verba, isso foi uma dificuldade? Não foi? Porque tem essa questão também. Às vezes você quer modificar alguma coisa, mas não tem esse recurso. Como que funcionou essa questão? Eu posso dizer até que eu fui um privilegiado, porque, assim, claro que eu conversava com os outros secretários. Então, no período que eu fiquei na educação, eu nunca tive um não do prefeito. Todas as necessidades, todos os projetos, tudo que foi pedido, o recurso nunca teve, não, vamos parar porque não dá. Então, reformas, né, essa contratação de mais supervisores na escola, a troca dos computadores, os parquinhos. Hoje, se você for nas escolas, as 8 escolas foram trocados os parquinhos, então, assim, para a alegria da criançada. Então, recurso, não posso dizer que faltou. Questão de licitação e tudo mais, então tudo merenda, elogiada a merenda, então nada que possa dizer que... Ótimo. E vamos à questão do partido. Hoje o senhor vem como pré-candidato, tem uma vice, quem é a vice? Bom, então, concluindo, né, a convite do prefeito e aí entendendo a continuidade, né, eu acho que é o mais importante hoje. A cidade está linda, a cidade de Brasópolis deu uma mudada que quem ficou 10 anos sem aparecer em Brasópolis, se for hoje, vai ver a diferença absurda. Então, a cidade está linda, né, e aí em todos os sentidos, estradas rurais, a cidade, o campo, a rodoviária, o mercado que está finalizando a reforma. Então, isso é o que me animou
né, dar dar continuidade no trabalho excelente que o prefeito fez, né? Isso, além da transparência, porque assim, eu tenho que citar isso porque eu nunca fui político, né? Então, o que você imagina? Se escuta, a política não é legal, a política tem... O senhor até comentou que sua mãe não queria que o senhor entrasse na Não, é política. verdade. Poucos conselhos a minha mãe me deu. Um deles foi que eu não mexesse com política, né? É porque a gente vê aquela coisa distorcida mesmo. Infelizmente, estamos num momento político que a gente está vendo mais a política em si. Sim. Querendo ou não, isso é bom até. Mas a gente acaba vendo um lado que não é tão bom. E aquela briga política, a briga partidária, e não vê aquela coisa assim, vamos todo mundo brigar por um bem comum aqui, né? E aí quando você entra, que você está lá dentro, que você tem um contato diário com o prefeito, que você vê que, né, que a gente, qual que é o que eu falo sempre, o que eu faço? É seguir as leis, siga as leis, pronto, existe uma lei, você tem, né, tem que fazer. Então a transparência, né, a vontade que ele tem de retribuir o que a cidade deu para ele. Isso eu acho que, eu escuto isso sempre dele. A vida do prefeito Carlos, ele fez em Brasópolis. Então ele chegou, a família dele, ele constituiu lá os filhos, né, esposa e filhos, a empresa que ele tem, então tudo Brasópolis deu para ele. Então é uma forma, e eu também levo isso, o que Brasópolis me deu e o que deu para ele, é uma forma de a gente retribuir, né? Então, esses são os motivos, além, né, da experiência de 25 anos de gestão de pessoas, de tomada de decisões, mas a necessidade da transparência, de querer fazer o bem sem pensar nas pessoas, sem perseguir, né? Fazer o bem e seguir as leis. Eu acho que esse é o principal. Então, me deu tranquilidade para aceitar o convite. Então, a partir de abril eu saí, eu estou filiado no União Brasil, então, a partir daí começam as conversas. E aí eu posso dizer com uma tranquilidade, uma felicidade muito grande, quando nós fomos convidar a nossa vice, que é a doutora Marlene, né? É uma pessoa respeitadíssima, médica da cidade, também das Brasópolis, nascida lá, que passou dificuldade, né? Que, né, se formou, mas também não teve uma vida fácil, assim como eu também não tive, né? E hoje ela também, da mesma forma, enxergando tudo isso que eu acabei de falar, transparência, querer que a cidade continue, né, acreditar no bom trabalho feito, ainda vai terminar agora em dezembro, mas, né, para a gente dar essa continuidade em tudo que ele fez para a nossa cidade. Então, eu repito, é a forma da gente retribuir o que a cidade deu para nós, né, e continua dando. Então, no momento que ela aceitou o convite, a doutora Marlene, para compor, né, essa parceria comigo, ela como pré-candidata a vice, eu pré-candidata a prefeito, eu falei, é a hora, chegou, está dando certo e vamos embora. Hoje nós já temos os nossos 10 pré-candidatos, né, também escolhidos, temos uma convenção próxima aí para definir, mas pensando sempre no bem de Brasópolis, isso, e dar continuidade no que está sendo feito nesses últimos 7 anos e meio. Essa é a nossa intenção. E a convenção vai ser divulgada? O pessoal vai poder ir? Como que... Porque aqui já foi feito de todos os 3. A nossa convenção, ontem até a gente definiu, vai ser no dia 28 de julho agora, né? Só definimos o local, ainda está em discussão, mas já está quase certo. Vamos solicitar, fazer um ofício para a prefeitura para liberar o espaço, mas no dia 28, no período da tarde, né? Hoje nós temos mais um partido caminhando junto com a gente, que é o PL. Então, são 20 pré-candidatos e já definido certinho, pré-candidato a vice, pré-candidato a prefeito também. Mas é 28 de julho, provavelmente às 15 horas. E o senhor gostaria de dar algum recado para o pessoal que nos assiste, para os brasopolenses? Na verdade, sim, acreditar, né, o que eu fiz na minha vida, eu sempre falo, e eu falo com muito orgulho, de levar a vida que o meu pai levou, por mais que eu tenha convivido com ele, meu pai morreu em agosto, eu fazia 14 anos em setembro. Meu pai teve uma vida muito bonita, ele era um fazendeiro na época, uma situação tranquila, mas o que ele pôde ajudar as entidades do município, sem ele, meu pai nunca foi político, aí menos até do que eu, né? Mas ele ajudou casa de convivência, ele, claro que não sozinho, com uma equipe maravilhosa, e eu acho que eu peguei esse dom dele de ter o dom de montar boas equipes, né? Tanto no SEB como na Secretaria de Educação. Então, o que ele fez para a cidade, né? Ajudando o asilo antigo, que hoje é a casa de convivência, ele fez as primeiras negociações para trazer o lar da criança, né? Hoje funcionando, atendendo 100 e poucas crianças. Ele cuidou do cemitério, trabalhou no hospital também. Então, assim, meu pai ajudou muito, né?
de forma voluntária. Então, a seriedade dele, o comprometimento, a responsabilidade dele é o que eu levo. Então, é isso que eu estou... Tá buscando fazer. Eu vou ofertar essa minha vida, quer dizer, eu me espelho muito nele, e é isso que eu estou, né, vou levar para no futuro governo, numa futura gestão, essas 3 qualidades que eu acho que são imprescindíveis para um bom gestor. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Olha, o senhor está de parabéns, não é fácil, é o que eu digo para todo mundo que está se candidatando para a vida política. Não é uma coisa fácil, porque a gente tem julgamentos, tem pedras no caminho partidárias mesmo, tudo mais, questões, né, na nossa vida. E todos que estão aí se candidatando, parabéns. O senhor está convidado para vir novamente aqui com a sua vice, para falar sobre as propostas, para falar mais um pouquinho também sobre ela. E Renata de portas abertas. Obrigado pelo convite, até seria muito importante mesmo, né? Já agradeço o convite, porque como ela é uma médica, é a médica da cidade, é uma brasopolense que tem mais de 30 anos já trabalhando no município, então assim, o que ela vai trazer de benefício para essa futura gestão, não tenho a menor dúvida, né? Ela sabe o que acontece, ela sabe os problemas, e aí infelizmente, por mais que a prefeitura hoje, por exemplo, invista quase que o dobro do obrigatório por lei, né? Quase 30% do que é obrigado. Por mais que tenha reformado várias escolas rurais transformando em PSFs, reformou, trouxe de volta à vida a UBS, que inclusive leva o nome do meu pai, né? O UBS João Torres Pereira, estava parada por muito tempo, ele já está inaugurado em pleno funcionamento. Já tem um processo já homologado da UBS do Distrito Luminosa, que também vai dar início na construção. Então, assim, por mais que o prefeito tenha feito tudo isso na saúde, ainda é uma pedra no sapato, porque a gente mexe com sentimento, mexe com dor, mexe A saúde é um dos 3 pilares, então a saúde é uma das coisas que tem que ser vista sempre, não vai ser sempre 100%, infelizmente, que é uma coisa assim, se dizer triste, mas é uma coisa que sempre está tendo que ter um olhar. Um cuidado especial, um carinho muito especial, eu acho. E aí a hora que juntou, eu com quase 20 anos de educação, né? Tenho tempo no CEP, mais 5 da prefeitura, e a doutora Marlene na saúde, com todo o conhecimento, experiência, o cuidado e o carinho que ela tem, eu acho que é o que nós estamos no caminho certo, né? E aí assim, quando a gente voltar aqui, que ela fale bastante sobre a saúde, a gente já possa vir com propostas, nós já estamos quase finalizando o nosso plano de governo, mas ainda, né, tá discutindo, até porque... Tem que ter muito cuidado e fazer o que vai mostrar o que vai fazer. Sem dúvida. Nada de prometer não, hoje em dia esse negócio não funciona, não. O pessoal tá de olho e tem que ficar, não é? Olha, muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado. E também convido a todos que quiserem estar participando, vir aqui falar sobre suas propostas, todos os candidatos, para todo mundo conhecer todos, para não ser nada imparcial, não é? Muito obrigada. Obrigado.